As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, para o vestibular da FUVEST. A intenção desse vídeo é facilitar a leitura do romance As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Então, eu não vou me controlar nesse vídeo e eu já vou avisando que eu vou dar spoiler do começo até o fim. Então, se você deseja ter uma experiência de leitura, se você está aqui passeando pelo YouTube e quer apenas saber um breve resumo e apreciar a leitura, a descoberta da leitura, este vídeo não é para você. Muito obrigada por ter vindo até aqui, mas eu indico que você primeiro leia o livro e depois volte aqui. Agora, se você é um candidato no vestibular da FUVEST e está empacado na leitura, está sofrendo na leitura, quer uma ajuda para poder concluir essa leitura e realmente entender o texto, se aprofundar no texto, fica aqui que eu vou te ajudar. A gente vai fazer a análise de cada um dos personagens e eu vou, ao longo do texto, sem me conter e apresentando os spoilers, te mostrar qual foi a intenção da Lígia em cada uma das suas construções. Lígia publica As Meninas em 1973, mas a história se passa em 1969. E se a gente for considerar aqui um resumo breve, bem rápido, o que nós vamos ter aqui é a história de 3 jovens universitárias, Lorena, Lia e Ana Clara. Elas vivem em um pensionato que é comandado por irmãs, por freiras católicas. Elas vão vivenciar aproximadamente 2 dias. Particularmente, eu não consigo visualizar todo esse romance em 2 dias. Mas o Cristóvão Teza, que é quem escreveu o pós-fácil aqui dessa edição, ele garante e confirma que a história está sendo narrada em 2 dias, no transpassar de 2 dias. Pois bem, o que a gente vai ter aqui nesse romance que vai apresentar a vida dessas 3 meninas? A gente vai ter um narrador, que é um narrador múltiplo. Então, a primeira particularidade desse texto é essa figura do narrador. Em alguns momentos, nós vamos ter um narrador onisciente, em terceira pessoa, que observa essas meninas, que observa o passado dessas meninas e nos fala o que elas estão sentindo. Mas, em alguns momentos, a gente vai ter o que nós chamamos de fluxo de consciência. Especialmente na passagem de uma das meninas aqui, a gente vai ter todo um transcorrer da consciência dela. Então, esse pensamento que é fugidio, que se conecta com várias informações e que, inclusive, não tem conectividade nenhuma, a gente vai ler aqui também. Uma particularidade da troca desses narradores é que essa troca ela acontece no fluxo do texto. E aí está uma certa dificuldade para você que é um leitor iniciante. Então, a sugestão aqui é que você, no momento que estiver fazendo essa leitura, que você tente se abster de qualquer outro elemento. Então, assim, ouvir música, ter pessoas por perto, isso não vai facilitar a tua leitura. É um livro que demanda, assim, uma certa concentração. Porém, as trocas, elas são visíveis. As trocas de narradores, elas são visíveis. A gente consegue perceber quando é um fluxo de consciência e de qual personagem é esse fluxo de consciência. A gente consegue perceber quando é o narrador que está falando. A Lígia, ela tem uma tranquilidade, uma facilidade em compor essas transições, o que nos permite, então, visualizar quem é que está narrando, quem é que está nos contando essa história. Outro fato importante desse texto, e que cabe aqui ser ressaltado, é que ele é o primeiro registro de uma cena de tortura da ditadura militar. Um personagem aqui, ele vai ser preso, vai passar por uma tortura e ele vai escrever uma carta. E essa carta, então, ela é lida aqui por uma das personagens. Diz a lenda, e talvez não seja lenda, porque há vídeos com entrevistas da autora, que no YouTube você encontra com muita tranquilidade, em que ela diz que os censores, quando receberam o livro, porque na época que ele foi publicado, né, nós ainda estávamos em ditadura militar, os censores receberam o livro e muito provavelmente não tiveram muita paciência para ir com a leitura até o fim, e por conta disso, então, o livro passou pela censura e foi publicado com esse trecho aqui, que é muito gráfico. Então, além de ser
um dos primeiros textos a apresentar esse episódio da nossa história, também é muito bem escrito, é muito visual, a gente consegue visualizar os horrores daquele momento histórico e a gente consegue, inclusive, se sensibilizar. Outro aspecto formal desse texto é que ele é aberto, é um texto que nós dizemos ser um texto aberto, ou que tenha um final aberto. Essa construção de final aberto, ela é um pouco ambígua. Por quê? Em alguma medida, nós esperamos que a história tenha um início, um desenvolvimento, uma grande ação de desenvolvimento e um desfecho. Não é isso que acontece aqui em As Meninas. O que nós vamos ter aqui são episódios da vida dessas meninas, da vida dessas 3 jovens, e eles estão interligados. Em alguma medida, esse estar interligado vai afetar a vida de cada uma delas. A ação de uma vai afetar a vida da outra. Porém, nós não vamos saber o desfecho de cada um desses episódios. A gente não tem informação. A autora, ela encerra o texto em um determinado momento, que hoje nós até chamamos de plot twist, pode-se dizer assim, mas ela encerra o texto em um determinado momento em que a gente fica querendo mais, a gente fica querendo saber efetivamente o desfecho. Então, a riqueza aqui do texto da Lígia é nos mostrar as 3 personagens, a vivência dessas 3 personagens neste curto espaço de tempo, como elas se relacionam, como elas vivenciam essas situações. E só. Não há julgamentos, não há moralismo, não há lição de moral, você não vai tirar daqui uma lição de moral, não vai ter aqui um final redentor, até porque não tem final. Algumas pessoas até ao fazer a leitura reclamam que o texto não tem final, mas é proposital. A literatura justamente nos proporciona isso, esse deixar em aberto para que eu, leitor, possa ir preencher essas lacunas que ficam em aberto. Vamos às 3 personagens, então. Primeiro, a personagem principal, e é ela provavelmente que vai ter a maior voz narrativa, é ela a cola que liga as 3 meninas, as 3 jovens, que é a Lorena. A Lorena, ela é uma rica herdeira de uma tradicional família paulistana. Ela cursa Direito, está recém ali começando o curso universitário, o curso de Direito, e ela tem algumas particularidades, como, por exemplo, pelo fato de ser rica, neste pensionato ela é a única que tem um quarto privativo. E ali ela vai ter também um banheiro privativo. E além de ter um banheiro privativo, ela vai ter uma banheira. Então, aqui na construção desse cenário, que inclusive é um cenário que vai fazer parte de várias conversas, vários personagens vão circular por esse quarto e vão circular por esta banheira, a gente tem um elemento muito característico e que vai perpassar aqui toda a narrativa e que é importante que você dê atenção, que são os banhos. A Lorena, ela tem ideia fixa por banhos. Então, todo mundo que chega ali no quarto dela, que vai ali chorar, vai ali conversar com ela, vai reclamar de alguma coisa, ela convida a tomar banho. Ela diz que ela vai preparar a banheira, que ela vai colocar sais, e ela separa ali uma música, ela prepara um chá, ela também tem um pequeno fogão, um fogareiro, ela tem uma chaleira, ela dá a receita, inclusive, do chá, de como deve ser a temperatura da água. Mas esse ritual do banho é algo que sempre vai estar presente. A Lorena, ela sempre vai falar desse movimento do banho. Ela sempre diz que um banho vai te ajudar. E aí a gente precisa fazer relação com um fato que ela vivencia. A gente vai ter essa lembrança a todo momento. Então ela tem 2 irmãos, eles são irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, exatamente como os irmãos lá da lenda da fundação de Roma. E esses 2 irmãos, ela vai nos contar, e alguns outros personagens vão sempre relembrar essa história, que acidentalmente o Rômulo, ele acaba morrendo. E ele é morto pelo próprio irmão, em uma brincadeira de crianças. Eles eram muito pequenos, eles estão numa fazenda e em uma brincadeira, então, acidentalmente, Remo dispara e Rômulo vai acabar falecendo. Então, essa imagem da mãe
tenta conter o sangue do filho, a camisa branca que vai se encharcando de sangue. Essa imagem ela é recorrente. E isso vai fazer um paralelo, então, com os banhos, com a limpeza, com essa insistência que ela tem pela limpeza. No entanto, o que acontece? E aí é spoiler, alerta, eu disse que não era para ficar se você não quisesse saber de spoiler. Vai chegar um momento em que a outra menina, a Lia, vai estar conversando com a mãe da Lorena e a mãe da Lorena vai dizer, não, mas isso nunca aconteceu. O irmão dela morreu muito pequenininho, ela nem chegou a conhecer, ele morreu praticamente bebê. E nós não vamos saber qual das versões é a versão real, porque a Lia não vai confrontar a Lorena. Não há essa passagem. Em algum instante ela até vai, será que eu pergunto? Mas ela não tem coragem de perguntar para a amiga se aquilo foi uma história inventada por fuga da realidade? Ou será que é a mãe que está tentando fugir da realidade? Até porque a mãe da Lorena, a mãe desses dois meninos, o marido dela, muito rico, acaba morrendo demente em um asilo e ela acaba se casando com um rapaz muito mais jovem que vai dilapidar o patrimônio dela, ou pelo menos vai tentar dilapidar o patrimônio dela. Então, qual das duas? A filha, Lorena, ou é a mãe que está fugindo da realidade? Qual é de verdade a versão oficial sobre a morte desse irmão? Nós não vamos ter respostas. Outro elemento fundamental na trajetória da Lorena é um namorado. Ela está completamente apaixonada por um médico, que ela vai tratar a narrativa toda como MN, e esse namorado é um médico que é casado e tem uma penca de filhos. É só o que ela diz, que ele tem uma penca de filhos. E ela vai passar o tempo da narrativa na expectativa de uma ligação dele. Lembre-se que nós estamos em 1969, o telefone não era algo assim tão raro, mas não era o celular que nós temos aqui na mão o tempo todo. Então, o telefone ele está ali na secretaria ou na sala principal do pensionato e ela fica sempre na expectativa dessa ligação que nunca vem. O texto se encerra e ele não ligou para ela. É um amor impossível, é um amor idealizado. Levem em consideração que das três meninas ela é a única que é virgem e ela tem isso como um elemento que pode ser o que vai convencer este homem a vir a ficar com ela e que esse amor então vai se realizar. Notem, Lorena é uma menina rica que passa por um grande trauma. Nós não sabemos se esse trauma foi pelo tiro que o irmão provavelmente deu no irmão gêmeo ou se essa criança morreu ainda bebê, mas ela tem um trauma da perda. E aí, por quem que ela vai se apaixonar? Justamente ela vai se apaixonar por alguém que não pode ficar com ela, ou que talvez nem deseje ficar com ela, certo? Tá bom. Vamos falar de Leão. Leão é Lia de Melo Schultz. A Lia é uma baiana, ela é filha de uma mulher baiana, uma negra baiana, e de um ex-nazista. Tentem para essa informação. Quando a gente vai estudar fatos históricos, como o nazismo, o fascismo, por exemplo, é muito fácil, de onde eu estou, do tempo histórico em que eu estou, eu olhar para aquilo e achar aquilo uma aberração, um absurdo, nossa, como as pessoas poderiam ter sido em algum momento nazistas. Mas foi muito fácil, porque o discurso de convencimento era muito bom, era muito forte. E foi isso que aconteceu com o pai dela. Então, o pai dela vive lá na Alemanha, está super convencido de que o nazismo é uma boa, é legal, é bacana, vai ser a reconstrução da Alemanha. No entanto, ele vai percebendo que as coisas não são tão interessantes assim, não são tão legais assim. Então, pouco antes da guerra ser declarada, efetivamente, ele foge da Alemanha e vem parar no Brasil e vem parar na Bahia. E ali vai conhecer a mãe, então, da Lia. Né? Eles vão ficar juntos e vão ter essa criança. Então, a Lia, ela nasce nessa família, que é uma família plural, é uma família interracial, e, além disso, ela tem esse pai que teve um comportamento nazista, mas ele percebeu que isso não era legal, não era bacana, não era o correto,
e ele passa então a ter um comportamento muito mais libertário, muito mais humanitário, e ela vai crescer nesta família. Então, Lia, quando vem para São Paulo para estudar ciências sociais, ela vai ter esse comportamento muito mais engajado, ela vai ser inclusive uma militante na causa contra a ditadura. Ela vive um romance com um rapaz chamado Miguel, ele está preso, e a gente fica sabendo logo no início que o Miguel ele vai participar de uma troca de prisioneiros, né? Vão ser libertados alguns prisioneiros por conta de um sequestro. Então sequestraram lá o embaixador e para poder libertar o embaixador, o governo vai ter que libertar alguns presos políticos. O Miguel, que é seu namorado, está entre esses presos e ele então vai ser libertado. No entanto, ele vai ter que se exilar. A frase célebre, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. E aqui, no caso, ele vai ter que deixar o Brasil. E ela, então, está se preparando para acompanhar o Miguel para poder ir embora. Só que nessa preparação toda, a gente vai conhecendo, então, as suas particularidades. Ela, por exemplo, não tem passaporte, ela não tem uma documentação que faça com que ela possa viajar com tranquilidade, ela tem dificuldade financeira, é de uma família muito pobre, né? A mãe e o pai fazem ali tudo que é possível para mantê-la em São Paulo, mas eles não têm grandes posses, como, por exemplo, a Lorena. E é, inclusive, a mãe da Lorena quem vai ajudá-la. A mãe empresta o carro, a mãe vai fazer uma mala de roupas, a mãe da Lorena vai fazer uma mala de roupas de inverno, porque muito provavelmente ela vai para algum país que vai ter neve, que vai ser frio, e aí ela olha para aquelas roupas e pensa, nossa, justo eu, uma militante, alguém de esquerda, tendo que usar as roupas de alguém que é absolutamente capitalista, que representa, né, essa hierarquia que é imposta. Então há esse movimento de conflito que se estabelece. No entanto, como a Lia, que é essa menina militante, ela desenvolve uma amizade com a Lorena que vai muito além dessas questões materiais. O que as três têm entre elas é algo que transcende ao material, é algo superior. E é isso que vai ligar as três meninas, as três jovens. A terceira jovem é a Ana Clara Conceição, ou a Ana Turva. E aqui a gente tem um personagem que vai ser justamente o marginal. Ela é totalmente drogada. É isso que nós temos. A menina mais bonita de todas, a menina que provavelmente vai ser a mais escolhida, ou a mais cortejada, mas é aquela que vai se entregar ao vício das drogas. E por se entregar ao vício das drogas, Ana Turva vai ter os capítulos aqui, a sua parte no livro, o momento em que ela fala, vão ser os momentos mais difíceis de se fazer a leitura, porque é o fluxo de consciência de alguém que está sob o uso de drogas, que está entorpecido. E aí, nesse fluxo de consciência, a gente vai descobrir que ela é fruto de uma violência, que a mãe era muito pobre, que logo que ela começa a ficar um pouco maiorzinha, ali por volta dos 9, 10 anos de idade, ela já passa a ser abusada, abusada inclusive por quem deveria protegê-la. Então, um dos últimos namorados da mãe é um dos que mais abusa dela. O dentista que propõe arrumar a boca dela, né, colocar lá os dentes, é um dos que abusa dela. Então ela tinha pavor de visitar esse dentista, porque ela tinha muita dor de dente, mas ao mesmo tempo chegar lá e ser abusada. Só que tudo isso a gente vai conhecendo num fluxo de consciência de alguém que está entorpecido pelas drogas. A Ana Clara, ela tem um possível noivo, que a gente também não sabe se é real ou se não é real. Inclusive, Lorena e Lia também duvidam que esse homem exista, mas ela diz que é o Ceboso, e o Ceboso é muito rico, e o Ceboso vai fazer de tudo para tirá-la de lá, daquela situação degradante. Ela é apaixonada, então, pelo traficante. As descrições da cena dos dois juntos também é muito gráfica. A gente vai ver os dois em momentos íntimos, mas esses momentos sempre regados a muitas drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Pois bem, por que a gente fala que é um final em aberto? Porque há um momento em que Ana Turva, que tem essa vida toda marginal, ela decide, não,
então agora tudo vai dar certo, eu vou me organizar, eu vou voltar para o curso, ela trancou a faculdade de psicologia, eu vou voltar para o curso, eu vou voltar a estudar, e ela está grávida. Então, o que precisa ser feito agora? É preciso fazer o aborto para que ela possa se reconstituir, casar com esse provável noivo e voltar a estudar e seguir a vidinha que está sendo proposta ali para ela. No entanto, não é o que vai acontecer. Ela tem uma última noite que a gente não sabe exatamente o porquê que ela está naquela situação tão degradante. Ela procura a Lorena com a roupa coberta de barro, suja, maltratada. A Lorena vai preparar o banho, vai dar um banho nela, vai dizer, não, calma, vai dar tudo certo, eu vou preparar o chá. E é nesse momento, então, que nós nos encaminhamos para o final da narrativa. Spoiler total, se você não leu o livro, não chegou até esse momento da leitura, eu recomendo que você pause o vídeo e que você, então, assista esse trecho final só depois de ter lido. Se você já leu, eu vou realmente falar o que acontece no final da história. Depois do banho, as meninas vão conversar, Lorena e Lia estão ali se preparando, Lia está se preparando para embarcar para a Argélia, que é muito provavelmente o país para o qual ela vai, a Lorena está querendo ali, não, eu vou dar um banho nela, vou organizar, eu vou colocá-la no quarto e vai dar tudo certo, amanhã a gente vai procurar um médico e vai fazer o aborto que está sendo proposto. No entanto, Ana Clara acaba morrendo ali. A gente não sabe se é pelo uso excessivo de drogas, se aconteceu algum outro evento, o que acontece é que ela morre ali, na cama da Lorena. As meninas ficam completamente enlouquecidas, porque afinal de contas a amiga morreu ali no meio da noite. É uma noite que tem uma característica especial também, ela está coberta pela neblina, então é uma noite que você não consegue visualizar quem está andando na rua. E elas têm uma ideia, no caso a Lorena tem uma inspiração divina, ela faz uma oração e ela recebe uma inspiração divina, que é preparar o corpo da Ana Clara, levar até uma praça, no meio da noite, levam o corpo da Ana Clara, e há esse momento, inclusive, que a Lia diz, agora ela já não é mais a Ana Turva, agora ela é só um corpo. Colocar o corpo na praça e esperar que alguém a encontre e então dê o desfecho. Porque essa menina morrer dentro do quarto da Lorena seria um baque para as freiras, porque afinal de contas era um pensionato de freiras, onde já se viu uma menina morrer de overdose de drogas num pensionato. Poderia atrapalhar a fuga, né, a viagem da Lia com o seu namorado, né, que está sendo exilado. Ela não pode arrumar problemas com a polícia, afinal de contas ela está saindo do país justamente para poder se manter viva, então jamais ela poderia ter esse envolvimento. E a Lorena percebe que é a única forma que ela pode dar um final digno para Ana Clara. Ela pode estar voltando de uma festa, parou, sentou e ficou ali esperando e acabou, enfim, passando mal. E aí é um problema que não é mais nosso. Então, a cena final do livro são Lorena e Lia preparando o corpo de Ana Clara para então ser encontrado por alguém e o desfecho aconteça. Aqui a narrativa se encerra. E aí você vai me perguntar assim, mas Cris, e agora? E agora a vida segue. Você aproveitou de um texto literário que nos conta a vida dessas três moças em um momento muito importante da vida do país, que foi o momento da ditadura militar, mas que, ao mesmo tempo, vai apresentar a vida dessas três meninas como a vida de muitos que nós conhecemos ainda nos dias de hoje, né? Cada uma delas representa um aspecto da nossa sociedade. Cada uma delas vai mostrar a sua ambivalência, a sua complexidade. Nós somos seres complexos. Não há julgamento nas ações de cada uma delas. Assim como não deveria haver julgamento nosso para com os que estão à nossa volta. Elas vão desenvolver essa amizade mesmo dentro dessas diferenças. Olha a sutileza aqui do texto, o afeto que a Lígia coloca entre essas meninas. São meninas completamente diferentes, nascidas e criadas em espaços completamente diferentes, que se encontram nesse pensionato e precisam conviver e convivem muito bem, porque elas se gostam. Apesar das diferenças, apesar de, por exemplo, a Lia achar a Lorena
uma patricinha, esse termo não é utilizado no texto, eu que estou colocando aqui, mas ela, em alguns momentos, ela sugere isso, a futilidade da Lorena, mas a Lorena também tem as suas complexidades. Assim como a Ana Clara, como a Ana Turva. A Ana Turva é a menina mais bonita das três, é aquela que chama mais atenção, e ela tem características aqui muito peculiares, ela é magra, ela é alta, ela tem os cabelos lisos, compridos, então ela tem os olhos claros, ela tem todo o aparato para ser uma menina de sucesso, mas ao mesmo tempo ela vem de um lugar tão marginalizado, tão degradante, ela passa por tanta humilhação, tantos abusos ao longo da vida, que a sua aparência física não foi o suficiente para que ela pudesse ter uma vida plena e feliz e, enfim, vivesse, né? Porque afinal de contas, das três meninas é ela que acaba padecendo. Então, se eu te ajudei a compreender um pouco melhor o texto das meninas, conta para mim aqui nos comentários. Não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!